Olá, como vocês estão? Começando o primeiro vídeo do ano, e como já é tradicional aqui no canal e em muitos canais, né, sobre livros. Eu vou trazer aqui a minha lista, que eu nem sempre cumpro, mas procuro organizar, né, essas leituras mensais, pelo menos um livro por mês, né? Claro que eu leio mais de um livro por mês, mas para essa lista serve para diversificar os gêneros, né? Literários e outros que não são literatura, mas de outras áreas, né? Então eu trago aqui os 12 livros, né? Que é uma lista para 2026. Então o primeiro, já começo com o primeiro aqui, para janeiro, que eu já estou lendo, inclusive, só que eu não estou com ele aqui. Eu estou lendo Uma Temporada no Escuro, que é o quarto livro da série Minha Luta, do escritor norueguês Karl Ove Knausgård. É o quarto livro. Eu estou lendo um por ano, né? Esse é o quarto, então já faz 4 anos que eu estou lendo. São 6 livros, a série Minha Luta. E é um romance, um ciclo, né, de romances de autoficção. Então, o autor retrata, romanceia, vamos colocar assim, né, a sua própria vida. E eu não estou com ele aqui. É um calhamaço, né? Aí em fevereiro eu vou ler um livro de arte, né? Então eu peguei aqui, eu tô lendo essa coleção, já é o quarto também, é um por ano. Então eu vou ler aqui o Bosch, né? Hieronymus Bosch, é uma coleção Grandes Mestres, né? Da pintura, e aqui ele vem com essa luva, né? E aí a capa é igual a luva, né? Eu vendi em banca de jornal, né? É da editora Abril, né? Uma edição bem bonita, ilustrada, né? Com as obras. Aí fala da vida do pintor e também da obra dele, né? Muito interessante. O que eu li já? Eu li. Isso é que eu vou lembrar, né? Eu li Modigliani, Caravaggio, eu li mais um, eu não lembro qual. Toulouse-Lautrec. Então, e agora eu vou ler Hieronymus Bosch, em fevereiro. E aí, em março, eu vou ler, como é o mês do aniversário da Clarice Lispector, eu vou ler mais um livro dela. Então, todo ano eu estou lendo um livro da Clarice Lispector. Então, eu vou pegar dessa vez Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Essa edição de capa dura, né? Da Folha de São Paulo. Grandes Nomes da Literatura. Coleção Folha, volume número 5. Vendia também em banca de jornal. E aqui diz assim: Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres é uma história de amor sem histórias. Neste sexto romance de Clarice Lispector, publicado em 1969, não há enredo, nem trama. Os acontecimentos são banais. A professora primária Lori, um dia conheceu o professor de filosofia Ulisses, que lhe dera carona. Importante, porém, é que os dois procuram descobrir como amar, embora se queiram desde o início. Trata-se de um diálogo de aprendizados, das conversas entre Lori e Ulisses e de Lori consigo mesma, de fluxos de consciência de uma mulher em autodescoberta mística, que se prepara para o prazer genuíno. O que é? Para aprender a alegria, você precisa de todas as garantias? Uma vez pergunta Ulisses a Lori. Antes de, enfim, se unir ao professor, Lori quer se desfazer das amarras que aprenderam a uma vida limitada, independente, mas solitária, e de amores desimportantes.
tenta superar o desconhecimento de si mesma e aprender a viver sem dor. Muito bem, né? E aí, em abril um livro de música, né? Então, sempre trago aqui biografia de músico, ou um livro sobre música. E aqui eu trago um livro de literatura, mas escrito por um músico, né? Então, são contos do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, Tarântula, do Bob Dylan. Aí tá aqui o primeiro livro do Bob Dylan, acho que é o primeiro livro dele. É da Tusquets, editora. Tusquets Editores. Tarântula. Tem a tradução do Rogério Galindo. Acho que são contos. Ficção americana. Não disse que são contos, mas tem vários títulos, né? Apresentação do Walter Ugumãe, escritor português. Apresentação da edição inglesa. E aí vem os textos do Bob Dylan, o editor. E vem os textos do Bob Dylan. Meio beat o jeito de escrever, né? Com o i comercial. Aí tem poesia no meio dos textos, em prosa. Né? Então tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não dá para ler tudo, mas eu vou ler esse trecho. Tarântula é o nome do livro. Editado pela primeira vez em 1971, depois que cópias piratas começaram a circular pelos Estados Unidos. Tarântula é uma extensão do trabalho que Bob Dylan apresentou aos fãs ao longo de décadas na forma de canções. É um volume de difícil definição, com uma estrutura que alterna prosa poética e poemas em verso, embora o próprio autor já tenha chamado de romance. Tudo aquilo que eu não posso cantar ou que é longo demais para ser um poema. E é isso. Há décadas fora de catálogo no Brasil, a única edição anterior no país data de 1986. A obra sai agora com nova tradução, apresentação original dos editores americanos e prefácio inédito do escritor português Walter Ugumãe. Então tá aqui, ó. Tarântula, Tusquets, editores Bob Dylan. E aí, em maio, como todo ano, eu vou ler um quadrinho, né? Quadrinho para adultos. E aí, mais uma vez da editora Nemo, né? Comprei alguns volumes dessa editora. Eu vou ler o Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Aqui, ó. Bem bonita a edição, né? O que diz aqui? Na trilogia Matrix, a pílula azul representava a fuga para a vida ilusória. Nesta magnífica HQ autobiográfica do suíço Frederick Peters, ela é a garantia de que a realidade continua, sempre cercada de incerteza, medo, desejo, dor, angústia, alegria, fé, compaixão e principalmente amor. Sidney Guzman, jornalista e editor. Aqui está a fotinho do autor. E ela é em preto e branco, certo? Bem legal essa página, vou mostrar isso. Aqui está. Pílulas Azuis. Tá bom livro, né? Um quadrinho. Romance gráfico. E aí, em junho, eu vou ler, mês que eu dedico ao Machado de Assis, eu vou ler mais uma obra do Machado de Assis. Então, eu vou ler o primeiro romance dele, Ressurreição, nessa editora Pocket, aqui da LPM Pocket, livro de bolso, né? Aí você fala, seco o livro, né? Pequenininho. Não, tem um monte de coisa aqui dentro. Olha o que tem aqui. Aqui tem, além do romance, tem nota sobre edição, pequena biografia do Machado de Assis, cronologia, vida e obra do Machado de Assis, panorama do Rio de Janeiro, alguns elementos para compreender o mundo de Machado de Assis. Aí vem o romance, Ressurreição, e
Depois vem o pós-fácil, Ressurreição, uma grande estreia, Eliana Engiprit. Então tem muita coisa aqui. É um livrinho pequenininho, daqueles que você comprava em banca de jornal, em farmácia, naqueles estandes assim giratórios, né? Então tá aqui, ó. Machado de Assis, Ressurreição. E diz assim, né? Fala alguma coisa do Machado. Aí sobre o livro, diz assim: tendo já publicado ensaios, traduções, peças, poemas e contos, é com Ressurreição que Machado de Assis inaugura uma nova fase na carreira. Na advertência à primeira edição, o autor mesmo comenta que se tratava de um gênero novo para ele e deixa claro que não pretendeu fazer romance de costumes, e sim mostrar o contraste de dois caracteres. Ele se referia às diferenças entre Félix, um bom vivant, e Lívia, uma jovem e bela viúva. O bom vivant e a viúva. O amor que os une será posto à prova diversas vezes, num vai e vem de paixões perpassado pelo ciúme e por suspeitas de traição. Tema que não por acaso seria magistralmente retomado em Dom Casmurro, que eu li o ano passado, né? Então tá aqui, ó, Ressurreição, do Machado de Assis, uma edição anotada com biografia do autor e panorama da vida cotidiana da época. Então, essa edição, para quem precisa de uma fortuna crítica, recomendado. E aí, em julho, mais um livro do meu filósofo preferido, Walter Benjamin, só que dessa vez é uma biografia, né? Então não é um livro do Walter Benjamin, é sobre o Walter Benjamin. Então é um livro Walter Benjamin, uma biografia do Bernard Witt, deve ser Bernard Witt, não sei de que país ele é alemão, Witt, deve ser. Tradução do Romero Freitas e pela editora Autêntica. Walter Benjamin aqui. Sensacional, hein? Vamos ler aqui uma biografia. Editora, divulgação da editora, exemplar de divulgação da editora. Olha, interessante. Então diz aqui assim, não vou ler tudo, mas diz: ao fim de julho de 1932, pouco antes do seu aniversário de 40 anos, ele voltou de Ibiza até a França para pôr em prática, em um hotel em Nice, o plano já várias vezes considerado: deixar a vida voluntariamente. Em uma carta de 26 de julho a Scholem, escritor, né? Judeu, se não me engano, ele fala do profundo cansaço que lhe acometeu. Seus trabalhos seriam vitórias em pequena escala, mas a elas correspondem derrotas em grande escala. Um dia após esse balanço, desesperado, ele elaborou o seu testamento, no qual deixou a Scholem todos os seus manuscritos. Nomeou Egon Wissing por carta como seu executor testamentário e escreveu curtas cartas de despedida a várias pessoas de quem ele se sentia mais próximo. Então tá aqui. Não tem fotos, né? Deveria. Mas não tem. Tem uma foto aqui, ó. Do Walter Benjamin na frente da casa do Brecht, em 1938, na Dinamarca. Uma foto aqui do Walter Benjamin. Ver se tem mais alguma foto. Geralmente biografia tem foto. Tem um desenho. Em Ibiza, desenho de Jean Cels, 1933. Aqui, Dora Benjamin, nascida Kellner, por volta de 1930. Será que é a esposa? Deve ser a esposa. Mais uma só para concluir. Aqui, clássica foto do Walter Benjamin. Que diz Walter Benjamin, Berlim, 1926. Então, vou ler a biografia do Walter Benjamin. E aí, em agosto, eu vou ler um livro em espanhol. Em outra língua seria o que? A língua que eu estudei. Né? Então, eu vou ler
em espanhol, Cuentos de Amor, de loucura e de muerte, do Horácio Quiroga, escritor uruguaio. Olha que edição bonita. É um livro de bolso da editora Editorial Losada, Buenos Aires. É uma editora da Argentina, né? Então aqui não tem um índice para saber quantos contos tem, né? Não tem índice. Ah, não tem. 3, 4, 5, 15 ou 16 contos. E diz assim: iniciado literariamente en la novela, Horacio Quiroga descuella, sin embargo, en el cuento, género en el que habrá de dar obras maestras. Instalado en el territorio de Misiones, se inspiró en la exuberante naturaleza de la región y de ella extrajo sus mejores páginas, tanto en Los Desterrados, El Desierto, Cuentos de la Selva, como en estos cuentos de amor, de locura y de muerte. La precisión y la violencia del estilo del autor alcanzan su clímax de más aguda tensión. Biblioteca clássica e contemporânea. Então, 15 ou 16 contos, 156 páginas, um livro de bolso, de bolsillo. Aí. E aí, em setembro, eu vou ler um escritor africano. Inclusive, conversei com ele 2 ou 3 palavras quando ele esteve na faculdade, né? Escritor angolano, Ondjak. Bom dia, camaradas. Tá aqui, ó. Acho que é o livro mais conhecido dele. Pela editora Companhia das Letras. Então, português de Angola, né? Ele é de Luanda. Certo. Aí no final tem um glossário com algumas palavras que se usa lá, né? Que a gente não usa aqui no Brasil. São locais, né? E aí diz, né? A marca que assinala e diferencia a literatura de Ondjak e que se encontra caracteristicamente neste belíssimo Bom Dia, Camaradas, é o lirismo. Um lirismo que envolve tudo, mesmo os momentos de maior apreensão e incerteza. No véu da poesia, que a uns pode parecer ingenuidade, mas que com certeza é utopia, essa ideia vaga e abstrata que modifica o mundo. Luiz Rufato. É um romance. Bom dia, camaradas. Um trechinho dele para ter uma noção da escrita dele. Quando chegávamos à casa, estavam à espera de nós para almoçar. Estava a dar inveja. As minhas irmãs ainda tinham um bué de chocolate. Isso sempre acontecia. Eu era o primeiro a acabar as coisas. Bom dia, camaradas do Ondjak, Companhia das Letras. E aí, em outubro, vou ler um livro de cinema, sobre cinema, ou, no caso aqui, é um roteiro cinematográfico. Então, roteiro do Quentin Tarantino para o filme Um Drink no Inferno. Aí tem os dois aqui, né? Não lembro o nome dele. Tarantino, que participa também como ator, e o George Clooney. Um filme ali dos anos 90, né? A orelha do Braulio Tavares. E é um roteiro, né? O nome do personagem, a fala. E aí intervenções sobre o ambiente e tal. Nem uma peça de teatro, né? Um Drink no Inferno. Tem o prefácio do Clive Barker, tradução da Christina Murley. E a direção do filme foi do Robert Rodrigues, que, se eu não me engano, é mexicano, né? Aí tem a coleção toda aqui, vários livros com roteiros cinematográficos, né? Então é isso, ó. Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Então vou ler Um Drink no Inferno aqui, roteiro do filme do Tarantino.
Aliás, o roteiro é do Tarantino, o filme é do Robert Rodrigues. E aí, em novembro, eu vou ler o terceiro livro da série Ripley, da escritora Patricia Highsmith. Eu vou ler O Jogo de Ripley. Né? Tem aquele talentoso Ripley, ela escreveu 5 livros, né? Sobre esse personagem, histórias sobre esse personagem, né? Que subverte a lógica um pouco do romance policial, né? Que no romance policial você tem o crime, pode ser um assassinato, um roubo, um sequestro. E aí você tem um detetive que precisa descobrir quem é o autor desse crime. Já no caso da Patricia Highsmith, você tem o personagem principal é o criminoso, que ele é um cara que dá golpes. Então, o interessante aqui, você tem o criminoso, que é o personagem principal, e o interessante é você acompanhar a desenvoltura dele, né? Como ele se livra, às vezes por um triz, né? De ser pego. Então, nos 5 livros, né? Como eu já li os primeiros, é essa jogada. Então, vamos ler aqui o da Patricia Highsmith. O Jogo de Ripley é da Companhia das Letras, com tradução do Álvaro Hattinger, conforme todos os outros da série. Ele tem uma edição bem diferenciada, né? E aqui diz assim: crime compensa? A julgar pela vida que Tom Ripley leva, a resposta chega muito perto do sim. Uma bela casa numa cidadezinha perto de Paris, uma esposa rica, atraente e amorosa, tempo de sobra para fazer o que quiser e amigos que lhe asseguram uma vida social agradável. Tudo isso Ripley conseguiu usando sua mente privilegiada e cometendo alguns assassinatos dos quais se safou totalmente, aí, etc. Então, um jogo de Ripley da Patricia Highsmith, escritora norte-americana. E por fim, em dezembro, se não der tempo em dezembro, eu continuo em janeiro. Eu vou ler com tradução do Eduardo Brandão, 2666, do escritor chileno Roberto Bolanho. Olha são da Companhia das Letras, né? Companhia das Letras, 2666, último romance do autor chileno, faleceu jovem, 50 e poucos anos. E aqui, o que eu posso dizer a respeito? É um romance dividido em 5 partes, né? Que ele queria que a família publicasse 5 livros, né? A questão até de um retorno financeiro, né? Mas a família achou por melhor publicar tudo num volume só. Então tá aqui, ó, 2666, do Roberto Bolanho. Uma foto dele aqui, né? Roberto Bolanho. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.